Abra sua Bíblia, irmãos, no Salmo 53. Vamos para o nosso estudo. Salmos 53. Já caminhou um pouquinho aí nos Salmos, né? Salmos de número 53. Todos encontraram? É um salmo pequeno, mas muitas lições preciosas para nós nessa noite. O coração iludido é o tema da noite, tá? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. Amém? Que Deus nos abençoe. Quantos de nós não ficamos, ou já passamos a ficar desesperados pelo dia de amanhã? Já teve alguma experiência assim, tipo, será se amanhã vai dar certo aquela reunião? Será se amanhã vai dar certo aquela proposta de emprego? Será se amanhã eu vou melhorar minha saúde, ou vou amanhecer pior? A gente, com um coração terrível, tem essa mania de prever tragédias antes que elas cheguem. Não é incrível isso? A gente é assim, o ser humano é assim. E é interessante que quando a gente fica assim, ansioso, desesperado, achando que tudo vai estar uma bomba no outro dia não acontece nada. Nada. A gente, meu Deus, meu desespero foi em vão, minha ansiedade foi em vão. Mas a gente é assim. A gente é assim. Muitas vezes, situações particular de ministério pastoral, de reuniões em Teresina, de congressos, meu Deus, sabe se eu vou pegar alguma coisa, aqueles assuntos tão complicados, tão complexos, chego lá, olha para até aquele cachorro. A ansiedade, o desespero, foi tudo em vão. Mas o nosso coração, quando ele é iludido, ele leva assim a coisas ruins. Paixão, por exemplo, né? Você que é casado, já tempo de namoro, de paquera, nossa, quando teu coração bateu os olhos, eita, a pessoa da minha vida, estava a mulher mais linda do mundo, não era? O homem mais lindo do mundo, feio, apesar de ter casado com a mulher mais linda, né? Então, tudo bem. Mas o nosso coração, ele quando ele é iluminado, é disso que o salmista vai trazer, vai falar. Vai falar de um coração iludido, de coisas que de fato tem, mas ele é tão iludido que ele não vê que tem. O Charles Spurgeon, ele mostra aqui nesse salmo que a natureza maligna do homem é traduzida nos olhos de uma vez por todas através desse homem. Ele mostra que esse Salmo 53, depois você lê com calma, ele é pareado com o Salmo 14. Se você pegar o Salmo 53 e colocar lá, ele é idêntico. Muda alguns termos, tem Yahvé, né, e tem o outro termo que é a ideia de Senhor. Mas, tirando isso, é muito idêntico. Mas será se Davi ele errou?
Ele escreve o Salmo 14, de repente vem para o 53 e repete lá. Já viu quem trabalha com digitação? Você copia e cola, a mesma coisa, meu Deus, eu vi o trabalho errado, repeti o trabalho. Sabe se Davi fez isso? Não. É como se, eu concordo com o Spurgeon quando ele disse, é como se o salmista dissesse assim: bem, lá da juventude até agora, as coisas não mudaram. O homem continua com o coração iludido. O homem continua com o coração insensato, com o coração tolo. Então, Davi, ele não errou, até porque a Bíblia ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Eu quero apresentar 3 lições para você. A primeira está no verso 1 ao 3. Um coração iludido, ele tem uma conduta corrupta. Olha como começa o verso 1. Disse o tolo em seu coração. Foi o que ele disse? Deus não? Irmãos, quem diz que Deus não existe é um tolo. Quem diz que Deus não existe, ele é um tolo. Ele está reconhecendo uma verdade. Ele está recusando, na verdade, de reconhecer isso. Ele recusa. Ele sabe que Deus existe, mas ele diz: não, Deus não existe. É como uma criança que às vezes a gente, quando vê aquela criança com aquele barulho, aquela zoada dentro de casa, você quer fazer o quê? Colocar a mão nos ouvidos, para não ouvir. Às vezes você quer fugir de um assunto. Opa, oi, alô, ninguém me ligou. Político gosta desse negócio, né? Os caras chegam perto dos políticos, o político está com o celular no ouvido aqui. Oi, tudo bem? Ninguém me ligou, irmão. Ele quer fugir do assunto. O tolo, quando se fala sobre Deus, ele coloca um telefone no ouvido. Não quer nem saber disso. Porque para ele, Deus não existe. O homem passa a olhar para todas as coisas que Deus criou e ele tem a coragem de dizer: Deus não existe. E quando nós vamos tocar nesse assunto sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, as pessoas tampam os ouvidos. E o salmista está dizendo: é tolo alguém que pensa assim. Ele é ateu. Ele nega aquilo que está tão claro na vida dele. E é interessante que ele nega uma coisa que nem os demônios negaram, gente. Não é? A Bíblia diz em Tiago que os demônios creem em Deus, que faz o quê? Estremecem. Até os demônios creem e o cara não crê de forma alguma. Ele ignora que Deus existe. E quando o texto está falando aqui que o tolo diz que Deus não existe, ele não diz nos lábios apenas. Ele diz aonde? No seu coração. Quando ele diz não há Deus, ele está dizendo no seu coração, o centro do seu ser. Toda a sua vida ele ignora Deus. Os seus pensamentos, Deus não existe. Os seus sentimentos, Deus não existe. As suas atitudes, Deus não existe. Então, alguém que não crê em Deus, ele tem uma vida muito complicada, porque não tem regras. Não tem algo para obedecer. O que ele vai obedecer se ele diz que Deus não existe? Então, quando ele fala no coração que Deus não existe, ele está dizendo que o ser dele, o sentimento dele, as atitudes dele, a fala dele, o ouvir dele, o caminhar dele, é como se Deus não existisse. Mas o que é mais chocante, irmãos, é que esse texto não é somente em relação aos ímpios. O que é mais chocante, a gente vai ver mais na frente, é que esse texto também se refere a muitos crentes. Tá? Há muitos crentes. Nós somos tolos também, se nos lembrarmos de Jesus apenas nos momentos litúrgicos do culto. Se lembrarmos de Jesus apenas na hora do culto público. Se lembrarmos da palavra de Deus somente na EBD ou no culto de doutrina, e esquecermos Ele durante as práticas da nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Se a gente negar isso no nosso lazer, se a gente negar isso, como diz o Salmo 14, nós somos um ateu na prática. Podemos até dizer, cremos em Deus, cremos em Jesus que ressuscitou, mas se as nossas atitudes mostrar o contrário, nós estamos sendo um ateu na prática.
na prática. É isso que o Salmo tenta revelar para nós. E, acontecendo isso, existem consequências. Existe consequência de alguém que diz que Deus não existe. Qual a consequência aí? Ainda no versículo 1, ó. Deus não existe, eles corromperam-se. O que é essa ideia de corromperam-se? É agir de maneira corrupta, de maneira errada. Quando eu e você estudam a história da criação, a gente vai perceber que qualquer pessoa, em qualquer nação, a qualquer origem de sociedade, você vai perceber que a existência da ética, ela está ligada absolutamente com o Deus, com o divino. O que é isso na prática? Não dá para alguém dizer assim, não, eu tenho uma praticidade de vida e eu vou ignorar aqui Deus. Não faz sentido isso. Porque a nossa ética, nós obedecer mandamentos, tem que vir de algo superior a nós. Isso é prático. Isso. No estudo da ética isso é muito claro. Uma criança obedece porque ela ouve, tem que obedecer, ela ouve a voz de alguém superior a ela. Então, no contexto aqui, se você estudar toda a Bíblia, todo o contexto das nações, sempre a prática de ética, ela é ligada, envolvida com algo supremo. Então, alguém que diz que não crê em Deus, a vida dele vai ser uma vida corrupta. Entendeu? Ele vai se corromper cada vez mais. Por que ele vai se corromper? Para quem que ele vai prestar conta? Na cabeça dele, no coração dele. Se não tem Deus como regra da vida dele, como diz a história, né? É meu corpo e minhas regras. Por que ele vai se preocupar com isso? Se ele entende que Deus não existe. Talvez a gente pense assim, não, pastor, mas a Bíblia às vezes exagera, né? Não, irmão, a Bíblia não exagera, a Bíblia está certa. O ser humano, ele sempre quer seguir os seus próprios desejos, as ilusões do seu coração. E muita gente tem umas certas práticas que revelam que não crê em Deus. E uma delas é essa aí, se corrompendo cada vez mais. A Bíblia está dizendo coisas que o ser humano não gosta de ouvir. Tapa os ouvidos, atende o telefone, ignora o que Deus está falando. Se você observar, muitas igrejas hoje detestam exposição bíblica. Muitas igrejas hoje não gostam de leitura bíblica, não gostam de conhecer a Escritura. É cansativo, é exausto. Mas por quê? Porque o que ela fala é a verdade e às vezes dói e a gente quer tampar os ouvidos. Lembra quando Jesus prega um sermão duro, difícil, lá em João 6? O povo começou a fazer o quê? Saiu um por um. Ficou o discípulo ali, rodeando Jesus, tal. Aí Jesus vai e pergunta, não, se vocês quiserem ir, podem ir. Vão, não querem me ouvir não? Pode ir. Pedro se aproxima, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, alguém que não crê em Jesus, a vida dele cada vez mais vai ser corrupta. Quando você vê casais não cristãos fazendo coisas horríveis, a gente se assusta, claro, é doloroso, tipo uma mãe matar um bebê, coisa louca, né? Pois é natural deles, é natural da humanidade sem Cristo, é natural da humanidade sem Deus. Se Deus não freasse isso, ia ser pior ainda, pior. Graças a Deus que tem a graça comum de Deus, prende um pouco isso. Mas o homem que diz que no seu coração que Deus não existe, ele se corrompe, está aí o texto. Tem outra coisa que ele diz aí, ó, se corrompe, cometeram injustiças detestáveis e não há ninguém que faça o bem. Você lembra de algum texto do Novo Testamento desse aqui? Lembra lá de Romanos 3,10? Não há um justo sequer, não há nenhum que faça o bem. O grande fato aqui, irmãos, é que as pessoas que não têm Jesus e não têm o Senhor, elas não querem fazer o bem, não vão fazer o bem, não conseguem fazer o bem. Ah, pastor, eu conheço muita gente crente aqui, é gente boa, gente bacana mesmo, ok, beleza. Aí é a graça comum de Deus, louvado seja Deus por isso, mas não são salvos. A prática deles, o coração deles, não tem o Senhor. Não tem. Todos nós já nascemos assim. Lembra do Salmo 51? Pois é, o salmista falou:
na iniquidade eu fui gerado, na iniquidade eu nasci. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se não fosse Deus para nos resgatar, para nos transformar, o que seria de nós? Graças a Deus que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. E aqui nós já temos uma aplicação para nós nessa primeira parte do verso 1 ao 3. Mas deixa eu ler logo o 3 para você. Olha o que diz o verso 3, ó. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Muitas vezes um cristão tem agido dessa forma, como se não conhecesse a Deus. Por mais que declare a sua fé publicamente, mas se a sua atitude não condiz com a palavra de Deus, você está sendo um ateu na prática. Vive como se Deus não existisse. Vive como se Jesus não fosse real, como se Jesus não voltasse mais. Vive como lá no 1 João, os gnósticos, que achavam que Jesus era apenas uma alma, uma visagem, alguma coisa. Ele não existia. Então, a ideia do texto aqui é também de nos chamar a atenção, que mesmo com atos litúrgicos como culto, dízimo, ofertas, orações, se elas não forem acompanhadas de ação de misericórdia, compaixão, graça, a vida de Jesus em nós estamos refletindo um ateu na prática, tá? Nós estamos refletindo um ateu na prática. A maneira como nós tratamos os nossos negócios. Como é que você trata os seus negócios? Você é uma mulher, um homem de palavra? Tem que pensar sobre isso. Nos relacionamentos pessoais, com os irmãos. Como é que você é? Você detona por trás e aplaude na frente? Como é isso? Pense sobre isso. A sua vida reflete o Deus que você serve. Tome cuidado. Tomemos esse cuidado, na verdade. A nossa conduta fala muito mais alto do que as nossas palavras. É isso que o Salmo está querendo nos mostrar. Quer ver um exemplo? Sei lá, o casal reclama, né? Ou o marido não me dá. Geralmente a mulher faz isso, né? Não me dá atenção, não bota um tapete nos meus pés, não faz as minhas unhas, manicure. Às vezes o marido reclama, ou a mulher não sei o que, não coloca a comida daquele jeito e tal. Aí você vai se aconselhar com um ímpio. O que é que o ímpio vai dizer? Rapaz, larga isso de mão, moço. Perda de tempo. Arruma outra. Vai, por aí vai, né? É assim o ser humano, né? Mas o que é que a Bíblia ensina pela pessoa de Jesus? Sirva. Tanto o homem quanto a mulher tem que servir um ao outro, seguindo o exemplo do nosso Jesus. O nosso Jesus lavou os pés dos discípulos. E lavou o pé do traidor, tá também, tá? Lavou os pés de todos aqueles que na hora que Jesus estava apanhando, fugiu tudinho, bom de covarde. Mas também tinha fugido, né? E tinha vazado também, né? O que o texto está chamando a nossa atenção é que as nossas atitudes falam muito mais do que nossas palavras. Elas devem refletir, as nossas atitudes devem refletir aquilo que nós cremos. É isso que esse pequeno salmo está dizendo, de cara logo, de cara, que um coração iludido, ele diz no seu coração que Deus de fato não existe, tá? E isso vai desembocar numa conduta totalmente errada. Mas nós temos aí a segunda lição no texto, lá no versículo 4 e 5. Um coração iludido, ele é cego e ele também é insensível. Olha o que diz aí, ó. Vejam, estou no 48, a folha voltou, vamos lá. 4. Será que os malfeitores não aprendem? Aí ele diz que eles devoram o meu povo como quem come o pão e não clamam a Deus. Um coração iludido, um coração insensível, um coração corrupto, ele é cego e ele é insensível. Vejam essa linguagem como ela é forte aí. A NVI traduziu bem, gostei. Diz assim, olha, eles devoram o meu povo quem come o quê? Pão. Eu conheço uns homens aí próximos de nós que comem 10 pão em
3 segundos. Rapidão. Mas é o que o Salmo está dizendo? Ele está falando aqui das pessoas que maltratam o outro, que pisam em cima do outro como alguém que come um pão estraçalhando os dentes. Então, um coração insensível, ele é cego à dor do outro. Ele é cego e ele é insensível à dor do outro. Ele quer devorar, ele quer pisar. Irmãos, a gente presenciou, eu falei aqui até no dia que a gente, um dos domingos pela manhã que a gente estava recolhendo aquelas roupas para mandar para o Rio Grande do Sul, e vocês viram as reportagens, eu sei que vocês viram. Pessoas mandavam roupas que não serviam nem para pano de chão. Vocês viram isso? Vocês viram? Não foi só eu que vi, não é possível. Peças íntimas rasgadas, sabe? Se aquilo tiver vindo de alguma igreja, misericórdia, né? Misericórdia, sabe? Tem gente que acha que ajudar o próximo nesse sentido de material é dar o resto que tem. A Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia ensina a dar o nosso melhor. Mandaram sandálias sem aquele solado do fundo. Quando abriu a sandália, estava um buraco no meio. Gente, e passando em rede nacional, Jornal Nacional passou isso aí. Ou seja, o texto está dizendo aqui que essas pessoas que no coração deles são iludidos de não dizer que Deus não existe, eles devoram o povo de Deus como quem come pão. Eles não entendem o que é amar o próximo. E Jesus ensinou o que é amar o próximo. Nós devemos dar o nosso melhor. Nas nossas campanhas de missões, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Você pode dar uma oferta X, dê. Às vezes a gente confunde as lambanças e as molecagens de algumas seitas, né? De comprar a fé das pessoas, e a gente acha que a gente não tem que ser generoso. A Bíblia fala da generosidade. A Bíblia fala que nós devemos ofertar. A Bíblia fala que nós devemos dar o dízimo. A Bíblia fala que nós devemos dar o nosso melhor para o nosso irmão, de acordo com as nossas condições, daquilo que tiver proposto no nosso coração, com a graça de Deus. Você quer medir a sua oferta? Fala o seguinte: olha como Deus tem te abençoado. Quer olhar a sua oferta? Olha como Cristo se oferece para você. Aí você olha para o outro: Paulo vai me oferecer para o outro também. Cristo se ofereceu para mim. Mas não, infelizmente as pessoas hoje acham que o Evangelho é a gente dar migalhas. Não, a gente deve ajudar as pessoas sim. Daí eles devoravam o povo de Deus como alguém que come pão. O que mais que eles faziam aí? Eles não clamavam lá. Como é que eles iam clamar a Deus? Como? Se no coração deles eles estavam falando que Deus não existe. Eles não clamam porque para eles Deus não existe. Como eles iam clamar? Agora, olha o versículo 5, irmão. Ele diz assim, olhem, estão, o quê? Tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Às vezes a gente perde isso aqui de vista na nossa vida. O que é que o Salmo está dizendo no verso 5? É em relação que Deus reina. As pessoas que humilham uns aos outros, as pessoas que, quem sabe, humilham você, não se importa com você, critica por você ser cristão. Deus está mostrando que eu reino, eu estou sobre todas as coisas, é eu que vou estraçalhar tudo, é eu que vou espalhar os ossos deles. E a ideia aqui é de guerra mesmo. É alguém que venceu a guerra e ficou um monte de ossos lá, os corpos jogados no chão. É Deus mostrando que Ele é quem vence a guerra. Alguns estudiosos entendem que esse versículo 5, ele aponta também para o juízo final. Se as pessoas que humilham você hoje não tem uma punição imediata agora, fica tranquila em relação a isso, tá? Um julgamento não vai escapar não. Vai passar. Se humilham você por ser cristão, servir a Jesus, calma. Haverá um julgamento para eles. Haverá um julgamento, tá? No dia que Jesus vir, Ele vai colocar tudo neles. Eles vão ficar apavorados, com medo, angustiados. Como tem uma outra expressão em um dos profetas menores, vão querer
tirar a própria vida e não vão conseguir, de tanto pavor, tanta dor. Então esse salmo ele aponta aqui que um coração iludido, ele é um coração cego para o próximo, ele é insensível para com o próximo, mas Deus está vendo tudo. O verso 5 diz, olhem, Deus está vendo tudo. E por fim, irmãos, o texto não fala só de um coração iludido, mas ele aponta também para um coração que é satisfeito. Um coração satisfeito, ele confia na solução do Senhor. Olha aí, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. Olha como o salmo termina, tá? O salmo começa mostrando de um coração tolo, um coração que diz, Deus não existe. É assim que o salmo começa. Mas olha como o salmo termina. Ele diz, se de Sião viesse a salvação de Israel, e veio. Quem é? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então é através de Jesus que nós temos solução para o nosso pecado. Davi ansiava pela vinda do Messias, e ele veio. O Messias prometido, ele veio com poder e glória. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou. Então, irmãos, em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus não é mais condenado, não será mais julgado, ele é um salvo. A vitória que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe nos dá plena satisfação. É isso que o salmo está dizendo aí, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó vai fazer o quê? Exultar, cantar. Israel vai fazer o quê? Se alegrar, regozijará. Então nós temos plena satisfação no nosso Deus, irmãos. Nós cremos que Deus existe, nós cremos na salvação de Jesus, e o nosso coração está satisfeito nele. Isso é que importa. Não importa as lutas, aquilo que vão vir contra nós, mas Jesus é o nosso Salvador. Olha o que diz Jó no capítulo 19, no versículo 25 até o 27, quando ele estava numa dor imensa. Ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então Jó, diante de uma situação de aflição, ele estava satisfeito, ele tinha um coração satisfeito em Deus, sabendo que o Redentor dele vive. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor reina. Lembra de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas a coroa da justiça está guardada para mim e todos aqueles que amam a sua vida. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Então, irmãos, concluindo, uma pergunta de reflexão para nós. Primeiro, quais as ilusões que têm preenchido o nosso coração? Quais são? Pastor, eu jogo na Mega Sena há muitos anos, esse ano eu ganho. Jogo não. Tem gente que tem essa ilusão. Tem crentes que tem essa ilusão. Tem crentes que são destruídos em jogos. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Eu estou casado, mas se não der certo, não. Não ensine isso para os seus filhos. Perceba que as ilusões do nosso coração, elas nos levam para uma vida errada. É isso que o salmista está mostrando. Quando alguém diz que Deus não existe, ele abre espaço para fazer o que quiser. Só que ele esquece de um detalhe: ele vai prestar conta diante daquele Deus que ele diz que não existe. Mas Deus existe. Segundo, a ilusão de viver de forma autônoma. Essa é a pior. Não, eu sou rei de mim mesmo. Eu é que sou quem sou. Acabou. Deus não tem que dar palpite na minha vida, não. Eu que sou. É eu e ponto final. Eu, mais eu, mais eu, mais eu. Vai morrer desse jeito. Tá? Se você é assim, tire isso da sua cabeça, tire isso do seu coração. Cuidemos, irmãos, para não vivermos como se Deus não existisse. Mesmo a gente declarando que Deus vive, mas a nossa prática muitas vezes é como a prática de um ateu. E
quer o mal das pessoas, que quer devorar as pessoas, que não se alegra quando as pessoas se convertem a Cristo. Tem gente assim. Tem gente assim. Nós precisamos sim identificar também se o nosso coração não é corrupto. Identifique se o seu coração, se não está faltando prudência em algumas coisas. É isso que o Salmo está chamando a nossa atenção. Como é que você que mexe com o dinheiro, como é que você passa troco para as pessoas? Você tenta enganá-las? Ou o contrário, você vai comprar num local e lá te passaram um troco a mais. Oh, beleza, foi Deus. Foi não, foi Deus não. Volta lá e entrega o dinheiro ali. Volta não. Não é seu. Não é seu. Que a nossa felicidade, a nossa satisfação esteja somente no Senhor Jesus Cristo. Esteja somente no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que nos salvou. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Que esse salmo possa, ó Deus, penetrar no nosso coração e nós possamos colocar em prática as verdades do Senhor. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor nos dê força e orientação pelo Teu Espírito para colocarmos em prática, para que as nossas palavras e ações sejam agradáveis a Ti. É o nosso pedido, é o nosso agradecimento ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um louvor? Vamos cantar Te Agradeço? Ajuda aí, meu irmão. Dê um tom para nós. Se você veio preparado para a oferta, fique à vontade, tá bom?